Essa é uma palestra para o canal Bioética da Governança, tratando da relação entre o dinheiro e a estruturação da sociedade na história e como isso influencia os períodos e os sistemas econômicos que se formam na sociedade. Eu já tratei um pouco desses temas antes, mas hoje eu vou procurar trazer uma perspectiva histórica das fases da economia em relação ao modo como o dinheiro ele é distribuído e apropriado pelos grupos da sociedade. Começando com o sistema mais simples e mais antigo, que é a emissão do dinheiro por um Estado que tem um rei ou um monarca, e que existe uma rede de pessoas próximas a esse rei ou monarca, que seria nobreza ou uma casta privilegiada, que tem o acesso inicial ao dinheiro. Então, nesse tipo de sociedade, é mais fácil de traçar a rota, porque o dinheiro sempre vai ser gerado na casa da moeda, quer dizer, onde as moedas de metal eram forjadas, onde as notas de papel eram impressas, e atualmente nos computadores em que se faz a emissão da moeda digital. Então, esse é sempre o ponto inicial onde o dinheiro é gerado. A partir dele, a gente pode fazer uma série de estudos sociológicos sobre como, a partir da distribuição inicial por parte desse governante, esse dinheiro vai se espalhando na sociedade, possibilitando trocas, e com base no tipo de troca, a sociedade se estrutura nos vários planos de relações, desde a família, na educação, na cultura, no lazer. Tudo isso está amarrado com o fluxo do dinheiro. Então, nesse tipo de abordagem, é como se fosse uma história de detetive em que a gente está procurando entender as motivações que os suspeitos poderiam ter para cometer um crime, um roubo, um assassinato. E, ao estudar essas motivações, o detetive vai desvendando como cada indivíduo tem acesso ao dinheiro que lhes possibilita sobreviver ou se tornar proprietário de vários tipos de bens. Então, a gente pode fazer isso também para a sociedade como um todo, começando no ponto onde o dinheiro é gerado e seguindo a rota do dinheiro por toda a sociedade. Como que o dinheiro vai chegar nas várias classes sociais, quanto mais inferiorizada é uma classe na sociedade, menos dinheiro vai chegar para cada pessoa, e vai estar lá na ponta, lá no final do fluxo, que começa primeiro no Estado, naqueles governantes que têm o controle da emissão do dinheiro, depois para aquelas camadas, aquelas castas ou classes que estão próximas ao governante, e vai se espalhando para as pessoas que prestam serviços, para essas pessoas mais ricas, mais poderosas, e vai se pulverizando no tecido social até chegar, digamos assim, as migalhas para os mais pobres. Então, essa é uma maneira de analisar como a sociedade se estrutura a partir de como o dinheiro vai fluindo. Então, nessa sociedade feudal, isso está muito claro, que você tem os nobres, a corte, que estão ali bem próximos ao rei, à rainha, ao governante, e que tem o acesso inicial. Então, é a partir deles que o dinheiro vai fluir para a rede do tecido social, até chegar naqueles menos favorecidos, escravos ou servos, ou excluídos, que Marx chamou de lumpen proletariado, o exército de reserva na época industrial. Então, vai se pulverizando até chegar, ou não chegar, nos setores mais desfavorecidos da população. Bem, a gente pode, inclusive, entender como emerge a burguesia e por que ela precisa extrair a mais-valia para ela acumular capital.
né? Então, nós temos uma sociedade em que o dinheiro é gerado pelo Estado e as pessoas próximas do rei ou rainha têm o primeiro acesso e elas vão gastar esse dinheiro para pagar todos aqueles que prestam serviços ou fornecem bens para a sua vida, né? Para suas condições de vida. Então, o dinheiro vai se espalhando e se pulverizando. Dentre essas pessoas, né, que estão mais lá na ponta, né, comerciantes, pessoas engenhosas, que conseguem montar uma pequena indústria artesanal, ou já ampliando de escala, né, uma indústria que, por exemplo, tipo indústria têxtil, certo? Essas pessoas vão precisar captar o dinheiro lá na ponta, lá no fim, vendendo produtos, né, para a população, vendendo também para os ricos, mas né, dependendo por exemplo, quem produz roupa, né, tecidos, roupas, né, elas não vão vender só para os ricos, evidentemente, elas vão precisar, né, ter uma escala de vendas para ser viável o seu negócio, então elas vão captar dinheiro lá na ponta e vão pagar os trabalhadores com esse dinheiro, né? Então, a burguesia não tem um acesso direto ao dinheiro que os nobres tinham, né? Ela precisa captar o dinheiro que está lá no fim, né, da cadeia e para pagar os trabalhadores e, assim, acumular o dinheiro, né? Então, os reis, no primeiro momento, estão comprometidos com todos os nobres, né, dentro daquela hierarquia feudal. Mas alguns reis começam a perceber que é mais interessante fazer alianças com essa burguesia que produz bens, gera progresso, gera, né, facilidades, né, para a sociedade, em termos de, né, melhores ferramentas para sobrevivência, né, para todos, gerando recursos úteis, né? Então, alguns reis começam também a se aproximar dessa burguesia e isso gera nos nobres, né, uma crise, né? Porque o nobre ele é basicamente ocioso, embora ele possa, né, ser um produtor rural. Nesse caso, ele se insere dentro da visão mais progressista, de estar gerando, produzindo recursos, mas não necessariamente, né? A fonte básica do poder do nobre é o sangue azul, né? É o regime feudal, de castas, em que, né, por questões de laços de sangue, né, se tem certo acesso privilegiado à riqueza, né? Não pelo esforço próprio, pelo mérito ou por estar gerando produtos úteis para a sociedade, mas sim por, né, ter aquele direito por herança de sangue, né? Mas nem todos os reis, né, fazem essa aliança com a burguesia, né? Alguns governantes se mantêm ainda, né, dentro daquele modo de vida tradicional, apenas de emissão de dinheiro e gastos, sem estar produzindo, sem estar gerando bens, né, acúmulo de bens materiais, que é o novo padrão que começa a surgir com a Revolução Industrial, né, a emergência da burguesia. Então, aí se gera um conflito entre esse Estado parasítico, né, feudal, com a burguesia. A burguesia quer ter acesso também privilegiado ao dinheiro, né, porque facilitaria muito, né, para ela ampliar e se tornar uma burguesia com capacidade financeira maior do que os nobres e maior até, né, do que os governos. Então, ela quer ter um acesso ao dinheiro, só que, né, muita gente não entende isso, mas a burguesia não produz dinheiro, né? A burguesia ela produz bens, né, através dos trabalhadores. Ela precisa captar o dinheiro que está circulando para pagar os trabalhadores para trabalhar para ela e ter aí o lucro, né? Então, a extração de mais-valia, né, pagar para os trabalhadores uma quantidade menor do que o recurso, do que a quantidade de dinheiro que é captada da sociedade, é essencial para a burguesia existir e para ela conseguir acumular o capital. E daí gera um conflito, né, com a classe trabalhadora. Então, na Revolução Industrial, no capitalismo industrial, nós temos a burguesia como classe emergente,
né, que procura se organizar em associações e trabalhar junto à sociedade para aumentar o seu prestígio, né, de modo que ela tenha um acesso privilegiado ao dinheiro. Como é que é esse acesso privilegiado ao dinheiro? É através, né, de convênios ou contratos, né, com o Estado, né, para prestar diversos serviços, para gerar produtos de interesse dos países, né? Então, tem uma série de formas de fazer isso, né, como subsídios, financiamentos, facilitados ou não, né? E, em último caso, a corrupção, quando a burguesia não consegue ter esse acesso por vias legais, legítimas, ela usa da corrupção, né, para ter acesso ao dinheiro. A burguesia não produz o dinheiro, mas ela pode também captar esse dinheiro, como seria a forma mais legítima ou a forma, digamos assim, mais óbvia, seria, né, captar o dinheiro que está na população, o dinheiro que está circulando. Mas não é de interesse da burguesia que tenha muito dinheiro circulando, né, porque isso faria com que o seu capital se desvalorizasse. Quando há escassez de dinheiro circulante, quem tem dinheiro e quem tem capital em geral, não só o dinheiro, é beneficiado. Então, a burguesia vive num dinamismo aí em que ela precisa captar o dinheiro, então ela precisa vender os seus produtos, é preciso que tenha compradores com dinheiro para adquirir esses produtos, só que não é de interesse da burguesia uma política monetária muito flexível em que o Estado fornecesse dinheiro para toda a sociedade ou para a maioria da população, né? Ainda é de interesse da burguesia, assim como era de interesse no feudalismo, de que o dinheiro seja uma ferramenta de poder, né? E que a falta do dinheiro para uma grande maioria de pessoas faça essas pessoas trabalharem para quem tem dinheiro, né? Ou servirem a quem tem dinheiro. Quer dizer, então, a relação de classe, né, de exploração, ela precisa dessa diferença do acesso ao dinheiro, né? Então, a burguesia precisou inventar formas de conseguir ter acesso ao dinheiro do Estado para não depender só da captação do dinheiro que está circulando através das vendas dos seus produtos. Então, a burguesia começa a ser, ao mesmo tempo, uma classe que tem um poder industrial de produção e um poder financeiro. E, com isso, surge aquele que, em primeiro momento, é um grande aliado da burguesia, que é o banco, né? Os bancos privados, e que, depois, no capitalismo financeiro, se tornam uma entidade, um tipo de instituição que acaba, de certa maneira, colocando a burguesia a seu serviço. Então, os bancos, eles surgem para financiar a produção, para disponibilizar dinheiro para a burguesia, basicamente, e depois para a classe média também, né? Que nós temos uma série de mecanismos, né? de empréstimos e cartão de crédito, etc., né? Mas, inicialmente, os grandes bancos eles teriam a função de mediar a distribuição do dinheiro, né? Através dos seus próprios negócios, né? De financiar a produção e financiar também o sistema imobiliário, tudo aquilo que for de interesse, né? Das transações comerciais e industriais e produtivas no capitalismo. Só que chega um momento, né, em que os bancos percebem que eles podem conseguir lucro através de transações puramente financeiras, não precisando mais financiar a produção. E, né, boa parte da burguesia, da grande burguesia, do grande capital, está em conluio com esses bancos. Muitas vezes até os bancos e as empresas produtivas eram de um mesmo dono, de uma mesma família, do mesmo conglomerado, certo? Então, começa a haver um deslocamento do peso maior de interesse e de investimento para o sistema financeiro, né? E tem várias situações intermediárias, como, né, as ações, que, ao mesmo tempo, as ações são uma cota
numa empresa produtiva e são também um mecanismo de especulação financeira, né? Então, começa a haver um trânsito perigoso aí do capitalismo, né, do capitalismo industrial para o financeiro, em que aquelas instituições financeiras que tinham uma função relacionada à produção passam a ter uma atividade independente da produção. Aí nós temos o chamado capitalismo improdutivo, como o nome dado pelo Ladislau Dolbor e pelo Michael Hudson, nos Estados Unidos, né? Ambos têm esse diagnóstico do capitalismo como capitalismo financeiro. E aí, o que acontece? Uma etapa importante nesse processo é o chamado neoliberalismo, da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan, que é a desautorização do Estado destinar dinheiro para programas sociais e financiamento da qualidade de vida, né? O chamado estado de bem-estar do povo. Por quê? Porque o dinheiro passa a ser uma ferramenta de acumulação por ele mesmo. Então, a questão da escassez do dinheiro na sociedade, ela se torna crucial para que o dinheiro possa render, para que se possa cobrar juros, né? E para que, né, se tenha um deslocamento do poder do sistema produtivo, sistema agrário, industrial, para o sistema financeiro. Então, a possibilidade de estar ali com a mão no dinheiro e fazê-lo se reproduzir em benefício próprio, né? Conflita com um conceito de Estado, né, o Estado social-democrata, que utiliza o dinheiro para outras funções, que utiliza o dinheiro para saúde, educação, né, aposentadoria, etc, etc. Né? Então, é preciso... não é uma questão propriamente do aumento infinito da dívida pública, porque hoje a gente sabe que esse não é um problema fatal, pelo menos para os países em que trabalham com uma moeda própria, né? Países soberanos monetariamente. Então, o ataque ao estado de bem-estar social tem muito a ver com a consolidação do capitalismo financeiro, né? Porque trata-se agora, né? Nós estamos nessa fase ainda, trata-se de fazer o dinheiro render para aqueles que o possuem, né? E manter uma escassez de dinheiro no restante da sociedade. Então, para que as pessoas fiquem realmente com a corda no pescoço, endividadas, e passem a trabalhar por menores valores, ou passem a servir, né, a quem tem dinheiro, cada vez de uma forma mais submissa, né? Então, é preciso manter essa escassez de dinheiro na sociedade. E isso, né, é contraditório com um Estado que coloca dinheiro nos programas sociais e que possibilita o acesso de todo cidadão a uma certa quantidade de dinheiro, como a gente quer que aconteça, né, com renda cidadã, renda básica. Isso seria a antítese do capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro ele é baseado na concentração do dinheiro em poucas mãos, que fazendo ele render, né, tornando essas pessoas cada vez mais ricas, concentrando cada vez mais, e os outros cada vez mais pobres, ou seja, mais endividados, mais dependentes, né, de subservir a quem tem o dinheiro. Então, eu vejo a grande superação disso seria, né, um mecanismo que o Estado voltasse a colocar o dinheiro na sociedade através de seus gastos, né, em programas sociais, em serviços, seja infraestrutura, seja financiamento de empresas produtivas que estão em baixa, né, geração de emprego, de renda, de educação, saúde, transporte, infraestrutura, etc, 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 certo? Essa vai ter que ser a contrapartida, porque a coisa pendeu demais para o lado do capitalismo financeiro, com a concentração, e essa superconcentração da riqueza e do dinheiro leva a uma crise muito violenta da sociedade, com o aumento do desemprego, né? As pessoas sem ter acesso à renda, né? E com a pandemia, a questão
também ambiental, né, aquecimento global, destruição dos ecossistemas, etc., etc., isso tudo gera uma situação social insustentável dentro dos padrões atuais. Vai ter que haver uma mudança. Então, por isso que é tão importante a questão da renda básica, do financiamento de novas empresas, da retomada do financiamento ao sistema produtivo e do financiamento aos consumidores, incluindo as pessoas no mercado, né? Para a pessoa participar do jogo do mercado, ela precisa ter dinheiro, é o passo para a pessoa poder participar, né? Para incluir a pessoa. E quanto mais pessoas incluídas, mais se fortalece o mercado, chamado mercado interno, ou mercado externo, que é um mercado interno de outro país, né? Ele se fortalece e isso, né, gera demanda pelos produtos. Com investimento na produção, se aumenta também a geração de produtos, aumenta o emprego, aumenta a renda, aumenta a coleta de impostos que estão sendo sonegados, etc., etc. Então, com essa breve palestra, acompanhado aqui do latido do meu cachorro, eu procurei, então, assim, tentar interpretar essas principais fases da história econômica com base no modo como o dinheiro é produzido e distribuído, né, e com as classes que se formam, as instituições privadas, públicas. E é uma palestra com pouca pretensão, assim, de convencer as pessoas. Eu estou tentando organizar, né, meus pensamentos, porque eu acho que esse modo de pensar, esse modo de analisar a sociedade, ele é muito profícuo, ele possibilita a gente não só entender aquilo que acontece, mas também fazer propostas viáveis, possíveis, né? E, então, eu estou investindo nessa linha. Agradeço a atenção de todos.